Muito bom dia, minha irmã, muito bom dia, meu irmão. Hoje, 14 de fevereiro de 2021, domingo da Transfiguração, nosso 48º encontro aqui na internet, nas nossas plataformas das redes sociais, Facebook, YouTube. Nos reunimos aqui mais uma vez, com todo um protocolo de segurança, entendendo que, por enquanto, o distanciamento social é a melhor arma para nos proteger, para proteger a vida e para dar para nós uma possibilidade de vencermos esse tempo de pandemia. Assim, então, nesse domingo, lembrando que nosso Jesus é o Jesus que se transfigura, que se transforma, que se revela como Deus, que se mostra como Deus no nosso meio, porque Ele está no meio de nós. Eu quero começar a nossa celebração com o Salmo de número 99. Leamos então, minhas irmãs e meus irmãos. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Assim, faço convite diante desse Deus que é santo, mas que é um Deus misericordioso e perdoador. O convite é para que nós percebamos a presença dele no nosso meio. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santa. Estamos aqui nesse domingo juntos e juntas, apesar da distância, mas com os corações unidos na mesma fé, no mesmo objetivo, de celebração a Ti, de encontro contigo. Que esse tempo seja de fato um encontro contigo. Seja então, Senhor, em cada lar, em cada vida, em cada coração. Assim pedimos, no nome santo do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Cantemos, meus irmãos e minhas irmãs. Suspira
dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Somos convidados agora a refletir sobre o modo como temos vivido diante de Deus e diante da humanidade. Leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso de número 3. Diz assim a Sagrada Escritura: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está coberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não se resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo está nos exortando sobre quando o Evangelho está encoberto no modo como vivemos. Será que temos escondido o Evangelho das pessoas? Será que o nosso modo de vida não é um representante do Evangelho de Jesus de Nazaré? Essa é uma preocupação que devemos ter nesta manhã de domingo. Me chamas para andar em águas, onde os meus pés podem falhar, lugar secreto onde te encontro, em meio ao mar, vou confiar.
Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos o Teu perdão nesta manhã de domingo. Clamamos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nós, pecadores, ó Deus, que em muitas oportunidades preferimos demonstrar a nossa verdade do que expor o Evangelho em nossos atos. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós que falta com a humildade, com a temperança, com a paciência, com a caridade, com o amor, com a compaixão, com a empatia, com o serviço ao nosso próximo. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, porque somos falhos e reconhecemos que poderíamos ter sido melhor, que poderíamos, Senhor, ter andado conforme o Senhor espera de nós. Assim clamamos a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Isaías 43, 25. Essa é a mensagem do Senhor para nós, para você, para mim, se confessamos os nossos pecados, nossas transgressões com sinceridade. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoa. Sinta-se perdoado, perdoada, no nome dEle. Amém. Confio
a participarem do nosso momento de ofertório. E, para tanto, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para fazermos a leitura no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 33. A palavra diz assim: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nesse espírito, eu quero convidar a cada irmão e irmã a entregarem os seus dízimos e ofertas, que podem ser feitos através de depósito de transferência ou pelo Pix da igreja, nessa conta que aparece agora aqui no vídeo. Que Deus nos abençoe e que cada um contribua segundo aquilo que foi proposto no seu coração. Após esse momento de ofertório, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada dízimo e oferta que o teu povo realizou. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor deu condições a essas pessoas, Deus, de contribuir na tua obra. E te pedimos que o Senhor possa abençoá-las abundantemente. Mas também te pedimos, Senhor, que igualmente o Senhor possa abençoar aquele irmão ou irmã que não pôde contribuir nesse momento. E que o Senhor possa estar nos dando, Senhor, em todas as condições necessárias para estarmos contribuindo na tua obra, no teu reino. Queremos te pedir também que esses recursos, Senhor, possam ser muito bem administrados e que a tua igreja, Senhor, possa ser suprida em tudo aquilo que ela precisar. Te agradecemos, Senhor, por teu amor, pelo teu amparo, Senhor Deus, e porque o Senhor é nossa companhia constante. Em nome de Jesus. Amém. Depois desse momento de ofertório, onde a nossa querida diaconisa Eneida nos dirigiu, obrigado, Eneida, Deus abençoe você e sua família. De forma especial, um beijo no Cicinho. Eu quero dar as boas-vindas às pessoas que nos visitam aqui nas nossas redes sociais, que em algum momento, mesmo que não seja no domingo de manhã, tenha contato com esse vídeo. Quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e a nossa oração é que Deus seja contigo no nome de Jesus Cristo, seja a resposta do seu coração, respostas a todas as questões existenciais que estão aí dentro de você. Deus seja contigo, minha irmã, Deus seja contigo, meu irmão, te fortalecendo, te dando esperança, te enchendo de graça abundantemente no nome de Jesus. Também celebramos a vida das pessoas da nossa comunidade que recebem nesta semana mais um ano de vida. Então, amanhã, dia 15, celebram mais um ano de vida a nossa queridíssima, e eu já peço oração por ela aqui, porque está idosa, atravessando aí um tempo delicado. Eu sei que está sendo muito bem cuidada pela família. Marisa Massotti, parabéns para você amanhã, dia 15, segunda-feira, mais um ano de vida aí, Marisa. Que Deus seja contigo, muita saúde. Deus seja contigo também, Tialei, nosso diácono querido, esposo de Jéssica. Parabéns, Tialei, Deus te abençoe muito, muito, muito. Filho de Eni Divino também, diáconos da nossa comunidade. Parabéns, Tialei, muitos anos de vida para você. Na quarta-feira, dia 17,
outra diaconisa, nossa querida Silvânia Neto. Silvaninha querida, parabéns para você, muitas felicidades, muita vida aí de Deus, né? Deus abençoe sua vida no nome de Jesus Cristo. E na sexta-feira, também a nossa idosa, que a gente ama tanto, e eu gostaria muito de pedir oração por ela também, a nossa querida Daivê. Parabéns, Daivê, muitos anos de vida para você, felicidades no nome santo de Jesus. Essa é a nossa oração para cada um e cada uma que celebram nesse período desta semana aniversários, que Deus seja no nome de Jesus. Amém. Depois de orarmos pelos nossos visitantes e também pelos aniversariantes desta semana, para um pouquinho, só para um momento de avisos, que esse momento é importante para a nossa jornada e para a nossa caminhada. Começo com um aviso muito importante, já soltamos aí nesta semana um videozinho, um comunicado da igreja, do nosso Conselho de Presbíteros e Presbíteras, que no domingo que vem, no culto vespertino às 19 horas, teremos culto presencial com todo o protocolo de segurança que estávamos usando de setembro a janeiro desse ano, tá certo? Então, domingo que vem, se você entender, for momento para você celebrar presencialmente com a comunidade, será muito bem acolhido, muito bem acolhida no nome de Jesus. Todas as outras atividades estão, por enquanto, temporariamente suspensas, nada de atividade presencial, a não ser um culto por domingo, um domingo de manhã, um domingo à noite. Terça-feira, 14h30, temos aquele telefonemazinho, aquela chamada de vídeo, via WhatsApp da Supri. Se você quiser participar, por favor, me chama no privado que eu te coloco lá nessa chamada de vídeo maravilhosa. Dá para nós conversarmos com 8 pessoas de uma vez. Na quinta-feira, às 19 horas, sempre pela plataforma aqui do Facebook, nosso culto de oração e meditação. Aos domingos, 10 da manhã e 19 horas, sempre, né, também virtualmente, mesmo quando teremos cultos presenciais, eles serão transmitidos pela internet. Você sempre terá aí via internet acesso às celebrações das 10 e das 19 horas todos os domingos, tá bom? E fora isso, segunda-feira, 20 horas e 15 minutos, temos o nosso pequeno grupo virtual. Estamos aí estudando o Evangelho de João. Será muito bem-vindo, muito bem-vindo. É só chamar também que a gente se coloca na sala de estudo do Evangelho de João no PG virtual, às segundas-feiras, 8 horas e 15 minutos da noite, tá bom? Preciso falar do cuidado pastoral, a equipe pastoral à disposição. Preciso falar também que o Centro de Psicologia Márcio Moreira está à disposição para quem precisar. Temos muitas pessoas precisando de cuidado terapêutico nesse momento, não é verdade? E preciso falar também das campanhas que temos. Uma da Junta Diaconal, que é o objetivo de formar um fundo de reserva para a reforma do templo. Você pode contribuir nessa conta que aparece aqui, que é a conta da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e você agregue à sua contribuição um código de centavos de 0,1 centavo. Serviço Assistencial Dorcas, temos outros projetos que também demandam o nosso comprometimento e a nossa contribuição. Se você quiser participar dos projetos do Serviço Assistencial Dorcas de forma geral, inclusive o projeto de cesta básica, você pode contribuir também com a mesma conta da Segunda Igreja. Agora você vai agregar 55 centavos e esse recurso será destinado para o Serviço Assistencial Dorcas. Se você quiser contribuir com a ajuda às mulheres da Guaicurus, você pode, elas precisam de alimento, de material de higiene pessoal e material de limpeza, e nós estamos ajudando nisso. Se você quiser contribuir, é só fazer também um depósito da mesma conta da igreja, mas com código de centavo de 0,99 centavos. Pode agregar que esse recurso será destinado para a ajuda às mulheres da Guaicurus. E o último projeto é o projeto Mulheres Livres, de doação de livros para a formação de uma biblioteca no Presídio Feminino de Vespasiano. Estamos recolhendo doações na igreja. Chega de aviso, quero pedir a Deus agora que seja conosco de maneira muito especial, ouvindo as nossas orações. Una então, meu irmão, una então, minha irmã, o seu coração com o meu coração. Falemos com Deus nessa manhã dominical, no nome santo de Jesus. Abaixa comigo a sua cabeça. Que o silêncio seja um espaço de ouvirmos a voz de Deus dentro de nós. Falemos com Deus e o ouçamos também no nome de Jesus. Pai querido, nesta manhã dominical, hoje com os corações unidos, distantes, muitos uns dos outros, cada um na sua casa, cada uma na sua casa, mas juntos e juntas, no mesmo amor, na mesma fé,
na mesma direção, nos mesmos propósitos. Nesta manhã, em especial, pedimos socorro para que o Senhor haja no mundo, Deus. Como necessitamos de cura, como necessitamos de vencer esse tempo de pandemia, como necessitamos de vacina para todos e todas, em todos os lugares. E oramos em especial pelo nosso país, pelo SUS, que esse Serviço Único de Saúde seja de fato uma estrutura para que a vacina chegue nos mais remotos cantos do nosso país. Nós já somos gratos porque os nossos idosos acima de 90 anos já estão tomando a vacina aqui na capital mineira. Isso, graças a Deus, já é alegria no nosso coração. Mas precisamos, Deus, que esse processo de vacinação seja mais rápido. Ajude-nos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Ajude-nos. Arranque toda a burocracia, arranque toda a corrupção, constranja corações e dá vida e saúde, porque saúde é a salvação. Coloco diante do Senhor cada família da nossa comunidade de fé, cada família da capital mineira. Nós necessitamos de Ti. Sustente-nos, Senhor, nesse tempo. Seja a nossa força, seja o nosso vigor. Coloco também diante do Senhor os enfermos nesse momento. Alguns da nossa comunidade atravessam tempos difíceis, onde a angústia, inclusive, toma o coração diante da debilidade do corpo. Eu quero pedir ao Senhor que a graça do Senhor seja abundante, que o Senhor fortaleça cada um e cada uma, cada família onde tem enfermos, e o enfermo de maneira especial, e que a saúde e a vida sejam estabelecidos em nome de Jesus Cristo. E assim, Deus, nos derramamos diante de Ti, com total dependência e submissão a Ti. Seja conosco, Senhor. Sendo o Senhor, basta. Assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Preparemos então nossos corações com essa canção para recebermos a palavra de Deus no nome santo de Jesus. Amém. Olhos vem abrir, pois quero ver na mera letra além o que, Senhor, nos revelaste em teu imenso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida ao pão és tu, vem, pois assim nutrir-me até entrar no céu, enfim. Amém. Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez com vocês nesse culto gravado. Hoje, domingo, 14 de fevereiro de 2021. O tempo está passando um pouquinho rápido. E é um domingo muito especial para nós, porque nós comemoramos nesse domingo, no calendário litúrgico, a transfiguração do Senhor Jesus. E eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura do Evangelho de Cristo segundo Mateus, no capítulo 17, versículos 1 a 8. Diz o seguinte: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular ao monte alto, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias.
Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Que o Senhor, irmão e irmã, abençoe a compreensão dessa palavra e que o seu Santo Espírito nos dê a devida instrução. Um texto bastante conhecido, esse texto está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Fala da transfiguração do Senhor. O que é a transfiguração? A transfiguração é a mudança de figura, é a mudança de semblante. De um semblante de um homem que caminha, de um homem que cura os enfermos, de um homem que sente dores, de um homem que está afatigado, de um homem que está angustiado em virtude das coisas que virão, de um homem que está triste de ver como a humanidade gosta de ser errante, gosta de passar por caminhos desviantes, de um semblante de um homem zeloso, amoroso, porém também sofrido pelas dores do mundo. O Senhor tem o seu semblante totalmente transfigurado. Ele apresenta uma imagem de uma luz como o sol, uma imagem extremamente brilhante. E os discípulos Pedro, Tiago e João, que foram por ele convidados a orar no monte, viram o Senhor com esse semblante totalmente transfigurado, com essa luz tão resplandecente. E viram juntamente com ele também a Moisés e a Elias. Moisés também, quando desceu do Monte Sinai, depois de falar com Deus, teve o rosto resplandecente. E a congregação praticamente não conseguia olhar para o rosto dele, porque brilhava muito. Elias foi trasladado para junto de Deus por uma carruagem de fogo, por um brilho imenso, e jamais foi visto novamente na terra. Elias e Moisés estavam então já habituados com aquele brilho, com aquela luz. Mas havia ali também outros 3 personagens, Pedro, Tiago e João. Elias e Moisés simbolizam a antiga aliança de Deus com a humanidade. Pedro, Tiago e João simbolizam aqueles que haveriam de levar adiante os preceitos, os fundamentos da nova aliança que é em Cristo Jesus. Cristo veio, cumpriu a lei, e Cristo agora estabelece uma nova aliança. Cristo é Senhor de todas as alianças. Ele não se submete ao tempo cronológico, mas para efeito da nossa compreensão, inaugura-se uma nova aliança em Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o nosso Pai. A transfiguração, ela ocorre com um propósito didático. Aqueles discípulos de Jesus, caminhantes com ele, vivendo com ele aquele período todo, cumprindo sua missão, curando os enfermos, libertando os cativos, expulsando os demônios, confrontando-se com os doutores da lei, debatendo-se com aqueles que se achavam os conhecedores e que muitas vezes tentavam apanhar Jesus em alguma cilada. Jesus convida os seus amigos, seus discípulos bem próximos, bem íntimos, para uma caminhada até o monte. E lá, uma vez que o rosto dele brilha e uma nuvem os envolve, aqueles 3 discípulos são testemunhas de um depoimento do próprio Deus, o Pai, dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. É o segundo testemunho
de Deus o Pai acerca de Jesus. O primeiro foi quando ele foi batizado no Rio Jordão, em que o Espírito desceu sobre ele como pomba e ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Agora, Deus o Pai novamente se manifesta àqueles 3 discípulos e diz: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Aqueles discípulos saíram então daquele lugar revigorados. O ânimo daqueles discípulos ficou revigorado, porque cansados de caminhar, cansados de sofrer perseguição, cansados de servir ao povo e sem ter perspectivas de mudança muitas vezes, Deus o Pai chama aqueles 3 homens e revela definitivamente a Jesus Cristo para eles, dizendo: o meu filho não é somente um caminhante, não é somente aquele que vai sofrer dores, que vai passar pela dor da cruz, que vai passar pela vergonha da morte em cruz. Não, vocês não podem desanimar. O meu filho, esse daqui, a quem agora eu glorifico, a ele vocês devem ouvir. E tanto isso é verdade, irmãos e irmãs, que o apóstolo Pedro, na sua 2ª carta, no capítulo 1, no versículo 17, ele cita esse momento em que Deus, o Pai, se manifesta a eles 3, Pedro, Tiago e João, dizendo: eu estou glorificando aqui o meu filho. A transfiguração foi uma oportunidade que os discípulos tiveram de ver a Cristo glorificado. Assim como João, na ilha de Pátimos, viu e ouviu a Cristo glorificado e descreveu com riqueza de detalhes como era aquele que tinha um semblante de sol, de estrela radiante, aquele que brilhava como a neve a sua brancura, aquele Cristo glorificado que João viu na ilha de Pátimos, era o mesmo que Pedro, Tiago e João presenciaram naquele monte da transfiguração. O que é a transfiguração, então, querido irmão, querida irmã? É a mudança do semblante, é a mudança da figura. Em tempos tão difíceis, a humanidade atualmente anda com o semblante desfigurado. Semblante triste, semblante de dor, semblante carregado, semblante de angústia, semblante de falta de perspectiva, semblante de desânimo. Mas a palavra nos convida a transfigurarmos, porque o Senhor é aquele que diante de nós irradia sua luz, e essa luz é suficiente para fazer brilhar em nós a luz do Senhor. E o Senhor nos convida a transfigurar também o nosso rosto. O nosso rosto deve ser transfigurado para não expressar somente tristeza, angústia, sofrimento, mas expressar, acima de tudo, esperança. A transfiguração do Senhor significa esperança para todos nós. De um Senhor que foi humilhado, escorraçado, torturado, morto, ignorado, vilipendiado na cruz, eis que ele ressurge e ele assume o seu poder, a sua glória, e ele é agora glorificado por Deus o Pai, e a luz que vem dele brilha em nós. E ele nos convida a sermos participantes dessa glória. Mesmo que carreguemos conosco nossas dores, nossas apreensões, nossas angústias, nossos medos, porque nós os temos e temos todo o direito de tê-los, principalmente numa época tão dura como essa que estamos atravessando. Mas a transfiguração do Senhor para nós é esperança. A esperança de que essa noite longa e sombria vai passar. A esperança de que esses dias difíceis vão passar. A esperança de que esse vale de sombra de morte vai passar.
porque a luz dele brilha. E se estamos a salvo ainda hoje, é porque a luz dele ilumina o nosso caminho. E nós confiamos nele, nós depositamos nele a nossa esperança. A transfiguração do Senhor nos comunica esperança e expectativa de dias melhores, porque o Senhor assim nos convida, o Senhor assim se revela. Ele é o Filho de Deus, a ele devemos ouvir e a ele ouviremos. Não deixe que o seu semblante comunique apenas dor, tristeza e angústia. Em algum momento comunique esperança. Deixe a luz de Cristo brilhar em você. Deixe a luz de Deus brilhar em você. Deixe a glória de Deus brilhar em você, como cantamos o hino do nosso hinário evangélico. Deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu refletir em você. Nós somos astros que não temos luz própria, mas Deus irradia a sua luz. Deus irradia a luz de Cristo Jesus, como na oração, ou melhor, na bênção de Arão, em que Deus faz resplandecer o seu rosto sobre nós e tem misericórdia de nós. É por isso que estamos aqui. Cremos e temos esperança. A esperança de que aquele rosto transfigurado, rosto de glória, brilhe em nós e promova em nós esperança. Esperança não de coisas que não vamos alcançar, mas esperança de coisas das quais nós temos certeza. Deus nos dará no tempo certo, no tempo oportuno. Deixa a luz do céu brilhar em você, meu irmão, minha irmã. Lembre-se de Arão e sua bênção, que a glória de Deus, que o rosto do Senhor levante sobre você e brilhe sobre você e te dê a paz nesses dias tão difíceis. Que a glória do Senhor brilhe sobre nossa vida. Amém. Depois desse tempo de reflexão, uma reflexão tão significativa, tão desafiadora, que ela seja a palavra de Deus para mim, para você, eu quero te convidar então para a mesa do Senhor. Corpo e sangue do Senhor. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O apóstolo Paulo registra para nós, na sua primeira carta aos Coríntios, dizendo: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele toma o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se, pois, a mulher a si mesma, examine-se, pois, o ser humano a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Como Cristo deu graças, apresentemos então a Deus a nossa oração de gratidão pelo corpo de Cristo e pelo sangue de Cristo. Reverendo Felipe nos conduzirá nesse tempo de oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelo convite de nos assentarmos à tua mesa nesta manhã de domingo. Obrigado pelo pão que é servido a nós, pão que alimenta o nosso corpo, Senhor, e que nos traz a esperança a partir da memória que o Senhor foi um injustiçado, levado à cruz, partido, Senhor, em nosso favor. Por causa de nosso pecado, o Senhor foi moído. Mas esse sinal, Senhor, também é para nós um sinal de esperança, porque o Senhor ressuscitou.
Na esperança da ressurreição, nós comemos o pão esta manhã. De igual modo, Senhor, te agradecemos pelo cálice servido, Senhor, para nos trazer de volta a alegria. A alegria que lhe foi tirada, Senhor, no momento da tua crucificação, no momento onde verteram o sangue de Jesus ao chão, no momento, Senhor, onde o nosso Mestre sangrou. Mas a tua palavra diz, Senhor, que nós devemos nos alegrar porque o Senhor converte as coisas ruins em coisas boas. E tal sangue é poderoso para nos limpar de toda espécie de pecado. E é por isso, Senhor, que nós bebemos essa manhã, gratos a Deus, porque o Senhor transforma coisas ruins em coisas boas. E este vinho nos traz a esperança essa manhã que o Senhor há de fazer coisas boas em nós também. Por isso, Senhor, nós consagramos o pão, consagramos o cálice ao Senhor nesta manhã de domingo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A gratidão ao reverendo Felipe pela oração de ação de graças, pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Agora é hora de comermos juntos, de nos assentarmos à mesma mesa. Façamos isso com gratidão no coração. Façamos isso respondendo a Deus hoje, entregando as nossas vidas em serviço dele. Façamos isso entendendo que ele é um Deus que hoje se transfigura e se mostra, inclusive nessa mesa. Assim, comamos e bebamos, minha irmã e meu irmão. Com muita gratidão no coração pela mesa posta hoje nesse domingo, com muita gratidão no coração, porque graças a Deus temos reduzido aí os índices de contaminação pela Covid-19 na capital mineira. Muita gratidão no coração pelo sustento que Deus tem nos dado. Quero te fazer o convite então, como se nós dessemos as nossas mãos, unidos e unidas em uma só voz. Repitamos então as palavras que o próprio Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, de modo muito maior com que temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção nesse domingo, meu irmão, minha irmã. Estenda a sua mão assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, consolo e comunhão do Santo Espírito sejam aí na sua casa, na sua vida, minha irmã, meu irmão, sejam na nossa comunidade de fé, na nossa capital mineira e sejam também sobre toda a humanidade tão carente e necessitada de Deus. Deus nos abençoe, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, ótimo resto de domingo para você, ótima semana para você, para sua casa e para sua família, e durante essa semana nos encontraremos aí nas nossas atividades. Deus seja, porque Ele basta, porque Ele está no meio de nós. Graças a Deus. Grande é a glória